existe uma indignação. Existe alguma coisa ali, Uhum, tá ligado? Existe alguma coisa que incomoda, mas essa coisa que incomoda, o fascismo faz parecer que é outra coisa. a direita pegou, o fascismo pegou e conseguiu trabalhar isso, É né? porque, na verdade, o que a direita e o fascismo fazem, o fascismo com muito mais propriedade, Uhum. Aham, mas o que eles fazem é o seguinte, eles simplificam a realidade. sim. Então, tipo, eles impedem com que as pessoas entendam que todos os problemas que nós vivemos são frutos das contradições sociais inerentemente ligadas ao sistema em que a gente vive. Uhum. Então, tudo isso aqui que a gente está vivendo são consequências diretas da nossa forma social de produção, que é o capitalismo, e todas as suas contribuições, né, todos os seus modelos que caminham junto com ele, né, que é a família e tal. O que o fascismo faz? Ao invés de ele mostrar, ele não quer o que os comunistas fazem, mostram que essas questões são relacionadas ao nosso modo social de produção. E é isso. O capitalismo, ele periodicamente entra em crise. Sim. Tipo, isso não é um acidente, sabe? Isso é uma coisa que vai acontecer. Determinados motivos, tá, diferentes, mas isso vai acontecer, necessariamente. Porque é na crise que o capitalismo cresce. Só que quando você entra numa crise, as pessoas percebem a crise, elas sentem a crise. O que o fascismo faz? Ele unifica todas essas indagações, essas alienações, que a gente não consegue localizar, porque a gente está alienado, porque a gente está Sim. despolitizado, e transforma isso num grande tubarão. Transforma isso num grande monstro. Né? Uhum. Qual é esse grande monstro? É o PT. Sim. Né? A gente tira o PT, acabou, resolve. E não acabou. Né? Na verdade, piorou a situação. Piorou mais ainda. Então, tipo, é sempre isso. E agora vão ser os comunistas, né? Vai ser o Foro de São Paulo, a Venezuela. Tipo, Fantasma E do acaba que comunismo. tudo que é contra eles acaba virando o PT, tudo é comunismo, né? Daí fica até mais fácil É. pra eles de atacar também, né? mas claro, né? Porque, porra, não é muito mais fácil, Load, a gente lidar com a realidade. Se eu falo, pô, o Load é o problema. Eu vou lá, mato o Load, acabou o problema. Sim. Porra, é um tratamento de realidade muito mais simplificado, né? E para alguém que tá cansado, alienado, fudido, empobrecido, pô, eu vou querer pensar em questão política? É isso Querer aí fazer mesmo, uma realmente. análise? Não, porra, eu quero ter o mais direto e o mais simples possível. Sim. Isso talvez até ajude a gente a dar uma chave de explicação porque as pessoas aceitam de fake news, para além da burrice, para além de chamar elas de Verdade. loucas, né? Porque isso não sim. ajuda em porra nenhuma, sabe? Tipo, a gente entender por que uma pessoa aceitaria uma fake news que o Alexandre de Moraes foi preso, sabe? Ou que existe uma mamadeira de piroca que circula pelos campos da universidade. Porque isso acaba se tornando um artifício para lidar com a realidade de forma muito mais fácil. Dele compreender e jogar toda a parada em cima daquilo ali, né? E aí olha o pulo do gato onde é que tá. Todos esses princípios estão alicerçados, né, estão baseados na ideologia dominante. Qual que é a ideologia dominante brasileira? É uma ideologia elitista, Sim. racista, classista, Classista. machista. E qual que é o pensamento do bolsonarista médio? É a reprodução de todas essas dinâmicas. Sim. É a simplificação de todas essas. Por quê? Porque esse estrangeiro, né, esse monstro, essa coisa que nos afeta, quer destruir o que sempre deu certo na sociedade. Olha aí como o passado é um negócio importante. Olha aí. No passado, estava tudo bem. Estava tudo certo. Não tinha ninguém triste, estava todo mundo alegre, feliz e reluzente. Mas aí veio alguma coisa e agora quer destruir o nosso modo de vida. Então, eu me baseio nesses princípios de uma ideologia reacionária exatamente para eu ter por onde partir. Sim. E conservar esse passado que nunca foi do jeito que eles imaginam que era. Né? Exatamente, mas por quê? Porque não importa se foi ou não. O que importa é isso ser ideologicamente factível, isso ser ideologicamente possível. É bizarro ligado? isso, né, cara? Até o Buba tava falando das igrejas. Eu não via essa parada nas igrejas antigamente, quando eu era mais novo, sabe? Porque meu pai e minha mãe foi da igreja e tal. Hoje em dia parece que tá mais fervoroso, assim, tá ligado? Eu até falei, acho que no programa com o Cauê, me desculpa, Mano Brown, mas eu não admiro os crentes mais, cara. Não dá pra admirar, cara. Tá num nível assim que você fica tipo, cara, não concordo com os posicionamentos. Não são todos, né? Mas a forma que isso cresceu dentro das igrejas também, da galera ficar doutrinando a galera pra votar em Bolsonaro e tudo, é bizarro, cara. Mas isso eu acho que acontece muito também, Lodi, por uma questão fundamental, que é a igreja evangélica, muitas vezes, ela é o único espaço de acolhimento que essas pessoas vão ter. Ah, Sim. aconteceu com o Load, né, Load? Sim, O pastor sim. acolheu a sua família, né? É, quando eu fui pro Mato Grosso, né? Meu pai recebeu uma ligação
E aí ele ia ser caseiro lá, chegou lá, era trote no Mato Grosso. Ele vendeu tudo aqui, foi pra lá, chegou lá, era Meu trote. Deus, Isso foi em mano. 2002, 2003. E aí a gente ficou morando na igreja por um ano, mais ou menos assim, por um longo período, até meu pai se estabilizar lá no Mato Grosso. E aí quando ele se estabilizou, comprou um terreninho, se estabilizou legal, ele voltou pra São Paulo depois. Mas e é por isso que eu falo, tipo, a gente foi criado dentro da igreja, mas não era nesse nível, Uhum. sabe, de você olhar e falar, não, é o bolsonarismo, sabe, É, tipo, preconceito. é que é isso, né? Existem grupos políticos, grupos que têm interesses políticos e econômicos nesses espaços. Pô, 2018 foi isso, lembra? 2018, a greve dos caminhoneiros, Uhum. que, tipo, era a greve dos caminhoneiros, mas eu tava lá, né, que eu trabalhava numa editora de caminhão, e eu fui pra rua fazer matéria pra eles, né, vídeo, pegar entrevista e tal. Tinha muito bolsonarista infiltrado lá, Uhum. transformando aquilo em votos pro Bolsonaro, em coisas Sim. pro Bolsonaro. Então é Sim. muito bizarro como eles se incluem nessas paradas. assim. Mas é a forma como esses espaços deveriam ser ocupados, né? De a gente poder mostrar e levar essa conscientização política. Agora, você imagina uma pessoa que está ali fudida, né? Que não tem para onde ir, não tem o que comer, que vive à base das doações da igreja, desse espaço que permite um trato comunitário. Pô, como que ela não vai ser, não é ser seduzida, né? Porque eu acho feio isso, mas como que ela não vai se sentir acolhida? Sim, Uhum. Como que não? É. Ela vai, velho. Essa é não a tem questão. como, né? E volta, né? A questão fundamental para a gente poder criar espaços de disputa política atravessa criar vínculos. Sim, Ninguém quer ouvir um palestrinha. exatamente. Ninguém quer ouvir alguém que sabe muito, mas não te escuta. Não te deixa falar, tá ligado? Isso é um negócio que é foda, porque como que a gente politicamente vai querer construir alguma coisa se a gente está ocupado falando para a pessoa, ó, é assim, 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 assim. Sabe? Sim, Claro que nós, marxistas, temos as ferramentas de análise. A gente tem isso, né? Nesse sentido, até o Paulo Freire é reformista nesse aspecto, né? Sim. A gente, tipo, não é só a visão da realidade, mas tem certos instrumentos da realidade que a gente tem que aprender porque a realidade está montada de uma certa forma. A gente tem esses instrumentos, mas não é porque a gente tem esses instrumentos que a gente vira Deus. Uhum. exatamente. Deveria ser justamente o contrário. É justamente porque a gente não tem, é justamente porque a gente tem esses instrumentos de análise que a gente não deveria se comportar tal qual como um Deus deveria se comportar, Sim, né? Tal qual como um mito, né? O que é o bolsonarismo, né? Ele é a resposta. Ele é uma resposta simples, uma resposta fácil. O Bolsonaro é o pai, né? É o grande pai. É o pai que agora perdeu o controle dos filhos. exatamente, que agora é um pai divorciado. Mas Pai solteiro. é o pai solo. Mas por que o bolsonarismo ele tem ele cativa desse jeito? Porque ele é uma resposta. Porque ele é uma Doideira, resposta simplificada. Então, tipo, é isso. O mito tem razão. E o mito é aquela coisa que você não toca, né? Que é inalcançável, que Sim. é o oráculo. Porra, doideira, a gente cara. esse idiota foi o mito. Meu Deus do céu.